Abraços fraternos a todos e que a espiritualidade amiga nos apoie nesse momento. O tema de hoje é Para o Alvo. O livro é Vinha de Luz, autor é Emmanuel e quem psicografou foi Francisco Cândido Xavier. O destaque Emmanuel colocou na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Quando Paulo disse assim: eu prossigo para o alvo. Então, Emmanuel, ele inicia o texto de hoje falando sobre Paulo, quase uma ode amorosa ao apóstolo, que havia nascido em Tarso, na Cilícia, com o nome de Saulo, e pertencia a uma família abastada de judeus. Foi educado em Jerusalém, foi discípulo do respeitado mestre rabino Gamaliel, com quem teve uma formação teológica na escola rabínica da época durante 5 anos. Aprendeu o ofício de tecelão, pois, segundo a tradição judaica, todos os doutores da lei deveriam, obrigatoriamente, ter também um ofício. E Saulo era um doutor da lei, um moço vigoroso, de espírito forte, que, por ocasião da luta entre judeus e os primitivos cristãos, ele entra em uma ação forte contra os cristãos e se distingue por sua coragem e seu papel na ofensiva contra os discípulos de Jesus. E certa feita, Saulo, o jovem doutor da lei, parte para Damasco, com juras de ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, juntamente com alguns companheiros seus. E chegando perto de Damasco, o Espírito de Jesus vibra sobre Saulo a sua luz resplandecente e fala em tom sereno, mas verdadeiramente paternal. Saulo, Saulo, por que me persegues? E caindo em terra, Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e saberás o que te é necessário fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo sim a voz. Nos conta Lucas, no seu livro Atos dos Apóstolos. Mas ouviram, mas não viram ninguém. E Saulo levantou-se e, abrindo os olhos, nada viu. Estava cego. E foi então conduzido pela mão dos acompanhantes até Damasco, onde ficou 3 dias sem ver e sem comer. Em Damasco, Ananias, que era um grande médium, vidente e audiente, e que havia sido jurado de morte por Saulo, recebe uma ordem de Jesus, em sonho, para ir ter com Saulo e curá-lo, como registra o livro Atos dos Apóstolos. E assim foi feito. Ananias, por impostação de mão, devolve a visão a Saulo, que é alimentado e batizado. E assim, analisa o estudioso Caibar Schutter, dizendo: estava feito o trabalho do Espírito, estava demonstrada a imortalidade da alma, estava estabelecida a comunicação de Jesus com aquele que viria a ser, dentro em pouco, o seu grande intermediário, para levar a gentios e judeus a nova fé. E a partir de então,
Já não era mais Saulo quem vivia. Não era mais o terrível perseguidor dos cristãos, que andava no encalço daqueles que evangelizavam. Saulo desaparecera para dar lugar a um novo homem, vestido de fé, com as armaduras da caridade e do amor. E o moço Saulo havia, então, concluído nessa cidade a sua tarefa reacionária, para iniciar a grande missão para a qual foi chamado por Jesus Cristo. E, por isso, não quis mais usar o seu antigo nome, que representava um ateísmo, a desobediência de todos os preceitos divinos. E então, a missão de Paulo começou em Damasco, justamente na cidade onde pretendia fazer grandes perseguições aos cristãos. Mas ele era um grande espírito, severo, mas justo, íntegro, incorrupto, sábio, poliglota, orador brilhante e, por fim, também reuniu todos os dons que caracterizam o verdadeiro apóstolo. Absolutamente independente, nunca se aproveitou de sua autoridade para receber o que quer que fosse para o seu uso particular. E ele dizia: para minha subsistência e dos que estão comigo, estes braços servirão. E passou a viver de tecer tendas. Assim, o doutor da lei em Jerusalém abandonou as vaidades da raça, abandonou a família, rendendo-se ao Mestre, em santificadora humildade, nos narra Emmanuel. Ingressou Paulo nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus. E ele recebeu ironia, desamparo da família, desconfiança e o insulto dos velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão, pondera Emmanuel. Porém, Paulo nunca desanimou, prosseguindo para o alvo, que ainda é a união divina do discípulo com o mestre. Nos lembra Emmanuel e nos pergunta: quantos de nós, aprendizes que somos, estarão atualmente dispostos ao grande exemplo, a ter pelo menos parte da resiliência, da dedicação, da meta e da seriedade de Paulo? Quantos de nós? Devemos refletir sobre isso, porque estamos vivendo tempos trevosos, tempos onde se busca o fácil em tudo. Vamos fazer assim, porque é mais fácil. Fica mais fácil agir dessa forma e não daquela, que requer mais tempo, mais atenção, mais dedicação, mais aprofundamento, e etc, etc, etc. E Emmanuel hoje nos convida a mirar Paulo na sua trajetória, no seu perfil, aquele que buscou o melhor e não o mais fácil ou mais rápido, aquele que tinha um alvo e colocou foco na meta, no alvo, e fez o melhor para atingir. A questão é que fazer o melhor para atingir um objetivo dá trabalho. Dá trabalho, porque tudo para ser bem feito requer trabalho, dedicação e verdade.
Mas a cultura do fácil, do simplório, do óbvio, nos ronda, persegue a todos nos tempos de hoje. Confundimos o simples com o simplório, com o pobre, com a obviedade, que traz a superficialidade, que não avança, que não cria, que não leva ao novo, ao consistente. Precisamos nos atentar, porque a superficialidade do fácil e do rápido tende a envolver todas as áreas da nossa vida, do nosso mundo de trabalho e de relações. O caminho para atingir um alvo, para alcançar uma meta, nunca é fácil. Ao contrário, é preciso atenção, porque os distraídos, supérfluos e fúteis passam longe da realização e perdem de vista a obra que estão por fazer, seja ela qual for. E perdem-se a si mesmos, porque a natureza humana não é superficial. A natureza humana é profunda e complexa, como nos diz a filosofia, como nos diz a psicologia. O que acontece é que nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, diz Emmanuel, entramos em desespero, em tristeza, em depressão. E vai por aí, o desânimo, e nos sentimos sem esperança. E no caminho evolutivo, reflete o Emmanuel, acontece igual. Perdemos o rumo para o Cristo, ele diz. Seduzidos que estamos por espetáculos fugazes que encontramos nas estações, nas etapas da jornada espiritual, por esquecermos do alvo sublime que nos chama para a luz, para o crescimento, para a reconstrução de nós mesmos e a contribuição para o crescimento do outro. O óbvio não precisa de intermediários. Ele está aí, para quem quiser ver. Então é preciso ir além, buscar, criar, aprofundar, se comprometer em todos os ângulos da vida, no trabalho, nas relações e na trajetória espiritual, como sugere Emmanuel, colocando Paulo como um exemplo modelado. Um apóstolo cerebral, intenso, amoroso e profundo, que olhava para a realidade com os olhos do espírito, sem futilidades, sem superficialidades, valorizando cada momento, cada dia da sua trajetória, cada situação como uma oportunidade para crescer e servir. Sejamos assim, né? Fraternos, inteiros, consistentes e conscientes do nosso papel de cooperadores de Deus na rota da evolução, prosseguindo para o alvo, plantando nas terras do tempo, como disse Emmanuel certa vez, para conseguirmos o prêmio da vida eterna. Então, não percamos o alvo, a meta da nossa evolução. Façamos o melhor sempre. Busquemos ser profundos e aprender a ver a ação divina que existe atrás das coisas, das situações e das oportunidades que estão em todos os momentos de todos os nossos dias. Que assim seja, graças a Deus.